porque a gente sabe que açaí não é tudo igual. Tem açaí de várzea, tem açaí de monocultura, tem o açaí do Marajó, o açaí das onças. Então, para a gente que é bebedor de açaí, a gente sabe que o gosto é diferente. Isso também tem que ser estudado e até mais à frente, quem sabe, criar um código de indicador geográfico para cada tipo de açaí. Então, a gente está trabalhando nisso, a gente tem a intenção de mais à frente criar um código de indicação geográfica semelhante à nossa farinha de Bragança. Hoje, o que abastece a nossa cidade, por exemplo, Belém, é o manejo dessas áreas nativas, né? O manejo dessas áreas, vem dessas áreas de várzea. A área de várzea é muito grande. Assim. Nós temos uma área de várzea onde hoje ocorre o açaí naturalmente, digamos, 2,5 milhões de hectares. Nós consideramos uma área de coleta só de 1 milhão de hectares. Nós teríamos o dobro disso de área. Mas digo assim, nem precisaria, sabe? Bastaria manejar adequadamente esses açaizais. Nós dobraríamos a produção rapidamente. Bastaria que o órgão de assistência técnica do Estado fosse melhor assistido e conseguisse chegar até as áreas dos produtores para levar as informações, essas recomendações da Embrapa, que esse é que é o caminho correto. A Embrapa gera o conhecimento, gera a informação, a recomendação, mas o órgão de extensão do Estado é que leva até o produtor. A nossa estrutura é para gerar tecnologia, gerar conhecimento, mas nós não temos capacidade de chegar até a área dos produtores. E é claro que existe uma nova linha que é o plantio de açaí de terra firme, onde nós temos os materiais genéticos para colocar esse material para trabalhar numa linha de plantio mesmo, como se fosse um plantio de milho, de algodão, né, de feijão. Para esse plantio, são outras tecnologias que são trabalhadas. É uma tecnologia de irrigação, de manejo, é diferente do manejo de ocorrência natural do açaí. O açaí plantado, ele pode ser pior ou pode ser melhor do que o açaí nativo de várzea. Se o produtor der à toceira de açaí as condições que ela precisa, água e nutrientes, ele vai produzir um excelente fruto, vai produzir uma excelente polpa. Porque o que eu quero, na realidade, é polpa. O carocínio é carbono, sabe? É tirado, é sequestro do carbono, o carbono é sequestrado da atmosfera, é formado o pé do açaí, o carocínio do coquinho do açaí, tudo isso é carbono. O que tem realmente nutritivo é a polpa. Tem fósforo, cálcio, potássio, magnésio, boro, zinco, ferro, riquíssima em minerais. Só que esses minerais têm que existir no solo. Porque senão o açaizeiro não tem como tirar esses nutrientes para formar a polpa. E você pode ter um açaí com um percentual de polpa excelente, no caso das nossas cultivares, passando de 22% de polpa, ou pode ter um açaí seco com 15, 16% de polpa se você não tiver os nutrientes e a água que a planta precisa para desenvolver e para produzir seus frutos. Essa é a grande diferença. Se você vai numa área onde o produtor está dando as condições adequadas para a plantação dele, você vai chegar lá e vai encontrar um excelente açaí. Gostoso, cheiroso, bom rendimento em polpa. Você pega uma lata de açaí desse bem cuidado, leva para a batedeira, faz 8 litros de açaí do tipo médio. Mas se você vai em um que é mal cuidado, que não está dando as condições adequadas, você não faz 6 litros numa lata. Então, essas são a diferença. Você pode também ter na várzea uma área em que o produtor tirou quase todas as árvores, deixou só açaizeiro, o açaí também vai ser de péssima qualidade. Ressecado, está pegando muito sol, não tem as árvores para manter a umidade lá do ambiente. E isso pode contribuir para que a qualidade do açaí seja inferior. O açaí bebe muita água. Uma toceira, se eu não me engano, são 60 litros por dia. É como se fosse um galão daquele que a gente toma de água no bebedouro todo dia para uma toceira de açaí. Então você imagina a quantidade de água em 1 hectare de açaí.
O açaí, ele resgata o papel da economia verde no estado, mesmo ainda sendo considerado uma monocultura, porque o açaí, querendo ou não, é uma planta nativa. Não há derrubada, não é como colocar gado na Amazônia, onde você derruba tudo e vira pasto. E aí ocorre a desertificação e todos os impactos ambientais decorrentes desse processo de desmatamento. Então o açaí que se adapta muito bem à nossa região de várzea, só que a gente tem um litoral limitado. Então o que está ocorrendo hoje é a interiorização a partir da monocultura em açaí de terra firme. Aí nesse cenário a Embrapa entra com outras espécies, digamos assim, outras cepas de açaí ou variantes para fazer o cultivo em terra firme. Nós trabalhamos na Embrapa com açaí desde, eu ainda era estagiária aqui, então tem muito tempo. Então, nós começamos primeiro fazendo coletas nas regiões onde ocorre o açaí naturalmente, na região dos estuários, em área de igapó, de terra firme, coletas das sementes das plantas que nós encontramos lá e estabelecemos unidades experimentais que nada mais que representam uma área de cultivo. Nós começamos a fazer o trabalho de domesticação. Então, uma espécie para ser domesticada, ela precisa ter informação de espaçamento, de tratos culturais, de várias coisas. Então, nós precisamos acompanhar todos os detalhes dessa cultura. Para você considerar uma cultura estabelecida, ela tem que ter uma cultivar, que deve ser lançada, uma semente melhorada, ela tem que ter espaçamento, tratos culturais, manejo conhecidos, mercado para ser explorado, né? Então, nós temos vários pesquisadores trabalhando em diversas linhas. Nós iniciamos as coletas para domesticar e para desenvolver uma cultivar que produzisse sementes de qualidade para atender os produtores que queriam plantar açaí, que querem plantar açaí. E tem uma equipe que trabalha com a parte de manejo, porque basicamente a produtividade ela não depende só de semente melhorada, ela depende da semente melhorada e depende do manejo que você vai dar, do espaçamento, da adubação, da necessidade de suplementação de água ou até mesmo de irrigação, para que você tenha uma boa produção e uma área você tenha uma boa produtividade. Então são vários fatores que contribuem. Eu contribuo com essa parte da obtenção de cultivares. Nós conseguimos desenvolver já 2 cultivares, tem 2 outras sendo trabalhadas, porque o programa de melhoramento também é contínuo. Ele varia conforme a necessidade do mercado. Por exemplo, o mercado não busca só hoje, conforme ele vai se restringindo, ninguém toma só o açaí só pela cor. Ele quer saber, como todo mundo quer saber, a composição, né? Então nós precisamos trabalhar uma cultivar que possa ser produtiva em áreas que tenha pouca água, em solos distintos, que consiga sobreviver ao estresse hídrico, ao estresse biótico e de outros fatores. Nós trabalhamos todas essas vertentes, então o programa de melhoramento ele tende aos poucos a atender várias características. As 2 cultivares que já foram lançadas, a primeira, a BRS Pará, que foi lançada em novembro de 2004, a principal característica dela era restringir o número de perfil, fixar a cor e o rendimento da polpa. De trabalhar, já que nas populações naturais o rendimento era de 15%, nós queríamos aumentar esse rendimento de polpa. Então nós chegamos a aumentar para 35%. Na nova cultivar, que é a BRS Pai d'Égua, já foi melhorado o tamanho do fruto. Existe uma variação de que vai de 0,5 gramas a 2,8 gramas o tamanho do fruto. Então, o que chamamos de petecão e o que chamamos de chumbinho. O mercado quer esse fruto menor. Então, nós temos que trabalhar uma cultivar que tenha fruto menor para ter maior rendimento também de polpa. Essa foi a principal característica, uma vez que nós buscávamos também tolerância ao estresse hídrico e não foi conseguido. Então, nós trabalhamos com a suplementação, ou seja, colocamos uma atividade de manejo para atender o objetivo.
O açaí, inicialmente, ele, em populações naturais, ele começa a produzir a partir do 3º ano. Na área que nós avaliamos, dentro das áreas que nós coletamos, nós já conseguimos reduzir para 2 anos e meio o início da produção. E a ideia é trabalhar com 2 anos e reduzir ainda mais, por diferentes técnicas que nós temos possibilidade de desenvolver do programa de melhoramento. Para desenvolver uma cultivar, em torno de uns 24 anos. É porque nós temos que avaliar pelo método tradicional, que é da seleção fenotípica, porque nós precisamos avaliar pelo menos 5 safras, ou seja, 5 anos de produção. Se ela começa a produzir com 3 anos, entra mais 5 anos de produção, são 8. Depois você tem que avaliar outras características. Pegar essas sementes, plantar das melhores e avaliar de novo. Mas hoje já tem outros métodos de melhoramento, como a hibridação, seleção recorrente, que são os métodos mais refinados, que você pode reduzir, e até a seleção precoce. Né? Você já trabalha obtendo mais informações, tem a biotecnologia ajudando, a seleção molecular ajudando, você consegue reduzir esses ciclos de seleção. Depois que o pesquisador desenvolve, que ele lança, que ele registra no mapa, que é lançado uma cultivar, abre um pregão eletrônico para selecionar a empresa que ganhar, que seja produtora de sementes e mudas no estado, passa a trabalhar na área. O recurso genético ele é um patrimônio da humanidade. A humanidade é em qualquer lugar. Não é do paraense, não é do brasileiro, não é do europeu, é da humanidade, é de todos nós. Da feita que você desenvolve, que você coloca na mão da pessoa que vai comercializar a semente, ele vende para onde ele quer obter dinheiro. Nós temos registro para material para a África, para o Havaí, para quase todos os estados do Brasil. O problema é saber aonde se adaptou e aonde ele chegou a produzir. Então nós temos alguns estados, principalmente do Nordeste, da região Centro-Oeste, que hoje estão produzindo muito bem açaí. É o caso do Rio Grande do Norte, que produz açaí irrigado, alguns municípios do Ceará, e da região Centro-Oeste nós temos Goiás, Mato Grosso e Tocantins produzindo também açaí cultivado como o nosso. Não sei se nesses lugares muda um pouco a característica da polpa, nós não temos registro porque nós não acompanhamos. Mas hoje você pode plantar açaí em qualquer lugar, desde que ele consiga se adaptar e produzir. Hoje nós ainda estamos trabalhando, buscando aumentar a produtividade com o aumento do rendimento de polpa, ou seja, buscando frutos menores, reduzir mais esse percentual de perfilhamento, porque o perfilhamento ele também é uma competição que existe, ou você aumenta muito a adubação, ou você precisa reduzir esse número de perfilho. E o desperfilhamento é um item muito caro em termos de mão de obra. Então, o programa de melhoramento ainda busca várias coisas, inclusive obter uma cultivar que consiga ser tolerante ao estresse hídrico. Então, nós estamos trabalhando em várias vertentes, tentando desenvolver novas cultivares, inclusive também com maior teor de antocianina do que o que tem no mercado. E o mais importante é passar um recado para os produtores que uma cultivar ela pode ser altamente produtiva, mas ela só responde a essa produção se ela tiver o manejo adequado, ou seja, se ela receber adubação, se ela receber os tratos culturais necessários. Então aí sim fecha todas as informações para que ele tenha uma boa produtividade.